comentário aqui, Marcão, pode ser? O Grêmio venceu, a Arena tem dono, fora e dentro de campo. Veja que o Grêmio tem a gestão da Arena agora e tem a gestão do campo, que era o que faltava, que é o que manda. Porque não adianta o Grêmio mandar na Arena se não joga nada. Mas o Grêmio está jogando. Nos últimos 3 jogos em casa, nós vencemos o Vitória, vencemos o São Paulo e vencemos o Juventude. Com certeza o Juventude foi o jogo que teve a tranquilidade que o Grêmio não teve. Olha, este ano é difícil, tira o gauchão, é difícil achar um jogo que o Grêmio venceu com tranquilidade, sem toda hora tomar susto. Foi assim o jogo contra o Juventude. O Juventude veio para dar uma pancadaria aqui, né? O Juventude praticou outro esporte, mas o Grêmio superou isso. O Grêmio tem um centroavante. Há quanto tempo o Grêmio não tem um centroavante, gente? E está no nosso DNA, está na nossa história. O Grêmio só teve sucesso, o Grêmio só foi campeão com centroavante. Centroavante. Pô, vamos voltar aqui, Baltazar, Jardel, Afonso, o próprio Paulo Nunes, que era uma espécie de centroavante depois quando o Jardel saiu. O Barros, mais recentemente, nas conquistas da Libertadores. A história diz que o Grêmio gosta de centroavante, o torcedor gosta de centroavante, o técnico que nós temos gosta de centroavante. Aliás, o nosso corpo técnico, Felipão e Mano Menezes, adoram um centroavante, e ele apareceu. E aí, quando tu tem um cara que faz gol, fazedor de gols, pô, é meio caminho andado. Quando tu tem um jogador de meio campo, que é cerebral, que limpa as jogadas, é meio caminho andado. Quando tu tem um goleiro que passa confiança, como está sendo o Thiago Volpe, queimei a língua, totalmente, é meio caminho andado. Eu sei, é apenas o Juventude, mas vamos lembrar que o Grêmio se atrapalhava contra o Sport Recife. Perdemos para o Sport Recife. O Grêmio começa uma caminhada em casa que não teve este ano. Ser respeitado em casa. Há quanto tempo o Grêmio não é, velho? Pô, isso aí, velho, isso aí é tranquilidade. Tu sabe, tu até pode fazer fiasco fora de casa, como fez o Grêmio contra o Bahia, mas tu sabe que em casa não, em casa nós vamos ganhar, tem a torcida, não, entendeu? E foi isso, assim, aos trancos e barrancos, chegamos num patamar em que temos jogo em casa, opa, acho que nós vamos ganhar. Pô, a gente fez tanto isso no Olímpico, fez tanto isso na Arena, finalmente, é algo ainda que está sendo montado pelo Grêmio, né? Não é uma coisa, jogamos em casa e vamos vencer, mas já temos alguma base. Bom, o primeiro tempo do Grêmio, eu até critiquei a escalação do Mano Menezes na largada, porque achei o Grêmio meio faceiro. Pô, 3 atacantes, Alisson, Amuso, que não marcam muito bem, Carlos Vinícius centroavante, o João Lucas na lateral direita, que tem dificuldades para tudo. Mas encarou um Juventude completamente retrancado, que não passava no meio de campo. Bom, aí o esquema encaixou. E o Juventude veio para bater. O Juventude fez uma pancadaria aqui, porque primeiro, uma estratégia do Juventude, rodízio. Os caras faziam rodízio para bater nos jogadores do Grêmio. E segundo, o juiz deixou o pau comer, né? O Alan Ruschel deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Uma solada no Dodge. O pênalti que o Grêmio teve a favor é um pênalti que em outros tempos não dariam para o Grêmio. Deram esse pênalti pelo berro que o Grêmio deu aí nos últimos dias e nas últimas semanas. Ah, Léo, então foi no grito? Não. Foi pênalti. Mas o Grêmio já teve muito mais pênaltis que não deram. Muito mais. Muito mais. Né? Então, dessa vez deram um pênalti. O cara pegou o jogador do Grêmio, o Alisson, e a bola. Pênalti. Aliás, o Alisson jogou muita bola hoje. Muita bola. Então, o Grêmio abriu o placar com o Carlos Vinícius. Pênalti. Só que o jogo era um jogo complicado no primeiro tempo, porque o Juventude, por mais que não atacasse o Grêmio, o Juventude chegava ali aos trancos e barrancos, pedia um pênalti aqui, uma coisa ali, então estava perigoso o jogo. Veio o segundo tempo, o Mano manteve o mesmo time, o Grêmio continua em cima, e vai achar no Carlos Vinícius o gol, centroavante. Aliás, 3 gols do Carlos Vinícius. Temos centroavante, que coisa boa. É um cara que faz gol, fazedor de gol. Fazedor de gol. Talento do Amuso hoje, do Alisson, e veja como esses pontas do Grêmio crescem quando tu tem um cara que faz o pivô, faz a tabela, faz o gol. O Carlos Vinícius está muito bem no Grêmio. Está muito bem no Grêmio. O Grêmio tem um centroavante, e isso é meio caminho andado para conseguir uma vitória.
Hoje a zaga do Grêmio foi bem, porque foi pouco atacada. O Arthur sobrou, e tu vê que o Arthur é de outra turma. O Arthur tem que ir para a seleção brasileira. Quer dizer, ele merece a seleção brasileira. Em novembro tem convocação. Eu não gostaria, porque eu não gosto de seleção brasileira, que estraga jogador, aí machuca lá, mas enfim. Ele está merecendo. Ele está merecendo. E vamos combinar que a seleção brasileira hoje, meu Deus do céu, né? Basta jogar um pouquinho que tu vai para a seleção. O Grêmio não tem um meia. Se o Arthur tivesse um meia, Monsalve no banco hoje, né? No banco, pelo menos isso. Voltou de lesão, daqui a pouco pode ser um reforço para o Grêmio, o Monsalve. Mas eu quero falar um pouco mais do centroavante Carlos Vinícius, que tem responsabilidade, não foge. E veja o quanto a gente estava sofrendo com o Braithwaite White, que não é um centroavante. Não é um centroavante. O Braithwaite White faz falta? Não faz falta. Eu acho que ele pode agregar ao time, é um grande salário, né? Ano que vem vai reforçar o Grêmio quando voltar de lesão, mas deixa o centroavante Carlos Vinícius. O próprio Carlos Vinícius disse hoje que a última vez que o Grêmio fez 3 gols, alguém falou para ele, né? Foi com o Soares. A última vez que um jogador do Grêmio fez 3 gols foi o Soares. Foi o Soares. Carlos Vinícius, o centroavante matador. Que baita contratação dessa direção do Grêmio. Aliás, a direção do Grêmio, ela foi correta nessa metade do ano. Vamos comparar com o Inter? A direção do Inter achou que tinha um baita de um time e não contratou. Está lutando para não cair. O Grêmio entendeu que o time era ruim e contratou Noriega, Marcos Rocha, Arthur, Carlos Vinícius. É por isso que o Grêmio não vai cair. Porque se ficasse com aquele time de Braithwaite, de Aravena, de Camilo, de Cristaldo, o Grêmio ia cair. E vocês viram que quando esses jogadores entraram hoje, Pavon, Aravena, Camilo, como o Grêmio baixou muito, é porque não tem banco. Não tem banco o Grêmio. O Arthur jogou até o limite, porque enquanto o Arthur está no campo, tu tem respeito, os caras olham, não dá para se atirar porque o Arthur está aqui, alguém tem que marcar o cara. O Grêmio venceu, semana que vem, no outro fim de semana é o Corinthians. Mas no meio da semana tem uma decisão, eleição do Grêmio. O Conselho vota primeiro. As duas chapas, as principais, Calef e Odorico, devem atingir os 20%, que levam para o segundo turno. Aí, dia 8 de novembro, tem a eleição do sócio. Vencemos, cara, coisa boa. Deixa a crise para os vermelhos. O Grêmio é muito grande. Temos centroavante. Que saudade disso. Fazedor de gols. Vamos, Grêmio! Vamos lá.